Hoje, nós estamos dando início a um tema que estaremos trabalhando durante 8 semanas. 8 semanas. E eu creio que vai ser de grande importância esse e de aprendizado. Geralmente eu coloquei isso numa folha aí para que você possa estar meditando a semana toda em casa aí. No trabalho. Eu sou doido de agora, mas eu estou no ônibus também. No trabalho, depois no ônibus. Você pode todos pegarem? Isso. Aí fica alguém ativa aí, né? Eu vou chamando as pessoas aí para entrando elas aí. Pessoal, o título desse estudo, vamos estar falando de diversos tipos de orgulho durante essas 8 semanas, começando a partir de hoje. E esse estudo só está sendo dado aqui, nessa Igreja da Graça, em todo o Brasil. Somente aqui está sendo dado. Fique bem claro isso aí. Porque as pessoas, elas erram, infelizmente, até dentro das igrejas, em suas colocações. A minha neta é o meu orgulho. O meu filho é o meu orgulho. Eu me orgulho de fazer isso. A pessoa ela está ou se amaldiçoando ou amaldiçoando quem está diante dela. Porque a palavra orgulho significa queda. Foi o que derrubou o cabeça. Você vê que as pessoas às vezes estão dentro, a gente vê isso. Até pastores antigos falando isso na televisão. Até pastores antigos falando na televisão. Não, eu tenho orgulho disso, daquilo. Você vê que as pessoas não têm noção nem do que estão dizendo. Sabe por quê? Porque tem palavras que fluem da boca das pessoas sem elas saberem o verdadeiro significado. Aí a vida começa a estar para o quê? Por que a primeira lição, o orgulho, o câncer da alma? Porque o orgulho é algo que fica entranhado mesmo. Fica realmente assim, grudado, apegado. Até porque nós sabemos que quando uma pessoa ela tem câncer, a grande maioria delas morrem com ele. E com orgulho, isso é diferente, até dentro da casa de Deus. Então, eu creio que esse estudo aqui vai te ajudar muito a abrir o entendimento. Orgulho, câncer da alma. Se eu não precisar abrir Bíblia aqui hoje, mas você pode conferir em casa. Confere em casa essa passagem aí. Salomão diz: a soberba precede o quê? E a altivez do espírito precede a queda. Está em Provérbios 16, 18. Então, altivez, soberba, arrogância, prepotência, orgulho são as mesmas pragas. Significa queda, maldição. Então, você vigie a sua boca. E eu creio que no decorrer dessas 8 semanas, todos nós vamos nos enquadrar em um desses temas que serão abordados sobre o orgulho. Mas tu pode ter certeza que não tem como fugir disso. Por mais que você se sinta imune ao orgulho, você vai ver que você precisa de um tratamento. Você vai ver que você precisa de um tratamento urgente. Por quê? Porque essa praga é fruto do pecado. É fruto de uma vida pecaminosa. E a gente sabe que as pessoas elas levam um tempo para amadurecerem na fé.
Tem gente que está há 10 anos na igreja e não aprendeu nada. Erradamente, mas tem gente assim, que está há 20 anos e nada aprendeu. Porque ela faz oposição à palavra de Deus. Então, só para repetir aqui, né? A soberba procede a ruína. Você vê que é desgraça. O orgulho, né? E a altivez, que também é a mesma coisa, do espírito precede. Parece que quanto mais orgulhosa uma pessoa é, mais fácil se torna vencer o seu próprio eu. Eu falei o quê? Eu falei mais fácil. Jesus está amarrado. Sério? Está repreendido isso aí. Vamos lá, está amarrado isso aí. Estou galopando aqui. Estou falando antes de ver as palavras então. Parece que quanto mais orgulhosa uma pessoa é, desculpa aí, mais difícil se torna o quê? Seu próprio eu. Ser orgulhoso é simplesmente ser cheio do ego e ter um senso de valor próprio. Essa atitude deve ser seriamente tratada se a pessoa espera vencer o quê? O ego em seu proceder. Tem gente que só acredita em si. Não, ela acha que se ela parar de existir, o mundo vai parar. Tem gente que acha que se ela não estiver naquela situação, nada vai funcionar do jeito que ela gostaria que funcionasse. Isso é orgulho. Tem gente assim. Tem gente que se acha tão importante ao ponto de se sentir o quê? Superior aos outros. Então, é o ego, o egoísmo da pessoa. Né? Egoísmo também, para quem não sabe, o orgulho é a mesma praga. Então você vê que o orgulho tem vários nomes que se identificam num só, chamado o quê? Queda, ruína, desgraça. E as pessoas, volto a dizer pela segunda vez, depois terceira já, pecam por não saber o poder que tem essa palavra negativa, que é uma palavra negativa. Então, tem pessoas que se sentem o quê? No centro das atenções. Se ela não tiver no negócio, nada funciona. Nada. E tem gente que, se ela não botar o dedo ali, ela sempre tem alguma coisa a reclamar, porque ela não estava presente. O orgulho faz isso. O orgulho é tão natural. Acompanhe com o dedinho aí agora, hein? Que aqui não tem espaço. O orgulho é tão natural ao homem caído. Preste atenção, hein? O orgulho é tão natural ao homem caído que ele brota em seu coração como erva daninha, em um jardim regado ou aflui em um riacho. É um pecado que mesmo? Impregna mesmo. Tudo e sufoca todas as coisas como poeira na estrada. Ninguém tem mais orgulho do que aquele que imagina que não. O orgulho é um pecado com 1000 vidas. Parece impossível vencê-lo. Então, eu não sou orgulhoso. Esse já é. Eu não tenho orgulho comigo. Esse já está pecando. Porque se ele não foi tratado, se o coração dele não foi tratado pela fé, pela palavra de Deus, como essa pessoa pode dizer que ela não tem orgulho? O fato de uma pessoa falar que não tem orgulho, ela já possui orgulho. E aqui tem uns exemplos aqui embaixo, que espero que você não entre em nenhum deles. Porque se você entrar, então você vai chegar para Jesus e falar assim, eu preciso tratar meu coração. E precisa mesmo. Olha o que diz aqui. Quanto mais orgulho a pessoa tem, menos gosta do orgulho em outros. Na verdade, se você quiser saber o quão orgulhoso você é, a maneira mais fácil é perguntando: o quão não gosto quando outras pessoas me desprezam, ou se recusam a me notar, ou me tratam com superioridade, ou se... Aí você vê que tem gente que sai assim com a facilidade da boca, já vem aquela exibido.
Mas fulano é tão exibido. Fulano gosta tanto de ser o centro das atenções. Essa pessoa está pior do que ela. Ela está pior do que está se vivendo. Tem gente que fala assim, parece que ela está com um abacaxi no pescoço, né? Está enfeitada igual pavão, está mais enfeitada. Você vê, a pessoa, ela, sem ter noção do que está dizendo, ela está numa posição pior do que aquele que está o quê? Sendo atacado. Você vê, e isso acaba impedindo a pessoa de ter a sua vida andando na casa de Deus. Tem gente que faz de tudo para ser notado. Um dos exemplos dados aqui. Ninguém está aí para ela. Como é que ela fica? Eu não vou fazer mais nada. Ninguém mais fala, ninguém valoriza. Ninguém olha do que eu estou fazendo. Aí se é pouca coisa para mim fazer, eu vou deixar para outro fazer. Você tem orgulho. Na verdade, ela carrega uma seta de Satanás ainda dentro dela. Pessoal, volto a repetir. O povo de Deus não tem orgulho de nada. Mesmo sabendo que uma penca de pastores não tem essa visão. Mesmo sabendo. Eu estou na rádio e na televisão falando besteira. O povo de Deus carrega prazer, satisfação, alegria. O meu filho é a minha alegria. Do jeito que eu falei com Deus, eu vejo ele aí, a vida dele. Que satisfação, que prazer foi ter tido essa criança aí. O meu casamento é prazeroso. Eu me orgulho dele, está errado. Olha o que as pessoas falam. É o que as pessoas falam. Bem, para falar de casamento, aí tem que estar com tudo em cima, né? Mas mesmo assim, porque o seu casamento tem que ser algo satisfatório, algo prazeroso, algo que te gere alegria. A sua conta bancária, quando você olha lá que não está de zero, gera o quê? Alegria. Porque pelo suor do teu trabalho, pelo fruto do talento que Deus te deu, você tem visto o quê? A tua conta engordar. Uma palavra, já falei isso aqui umas 2 vezes, no decorrer desse ano que eu estou aqui, que é uma praga na alta sociedade. E as pessoas ficam muito maravilhadas quando recebem esse título de irreverente. Geralmente, quando uma pessoa ela se destaca alguma coisa pela ousadia dela, aí vem um boçal e fala assim, mas fulano é tão irreverente, aí dá lá o bocó. Acabou de ser amaldiçoado. Irreverente significa perverso. Alguém que é cruel, que é mau. Você vê, as pessoas não sabem o peso que tem as palavras. E em Provérbios, em uma outra passagem, diz que nós somos presos por aquilo que sai de nossa boca, da nossa boca. Ficamos aprisionados por tudo que brota da nossa boca. Você vê que dentro da casa de Deus, a pessoa, ela para no tempo com muita facilidade, principalmente quando ela entra dentro do ministério. Ela não faz porque ela acha que alguém tinha que fazer e a outra não fez. Então, porque a outra não fez, ela também vai e não faz. Só que se ela viu o que tinha que fazer e não fez, ela está numa posição pior do que a outra que deixou de fazer. Porque foi gerado, talvez, na outra, uma não consciência. Talvez. Mas aquela que observou, que precisava ser arrumada, acertada e não fez, essa está numa posição pior. Porque a pessoa vê que a pessoa é prepotente. Ela está sendo má. Ela está sendo má. Então, gente, muito cuidado com as atitudes, com as posições tomadas. Muito cuidado aí com que a gente, da forma a gente ainda vai vendo as outras aí. Porque isso é orgulho. Isso é sinal de queda. Mas cedo ou mais tarde, a pessoa vai estar colhendo o que ela está plantando dentro da casa de Deus. Pastor, eu não sabia disso. Você está aqui para acertar. Por isso que o estudo está por escrito,
para você começar a meditar. E essa é a sua primeira missão, em casa, no trabalho, na rua. E realmente, se você tinha uma mania de avaliar as pessoas que são exibidas, isso está errado. Já pensou em ver a vida dela? O problema é dela. É mais aquela história, né? Cada macaco no seu galho. Então você tem que fazer a sua parte, tem que viver a sua vida. Aí eu faço, e nunca sou reconhecido. Você está vendo que você está na posição, me desculpa aqui, idêntica do diabo. O diabo se sentiu tão importante que ele queria tomar o lugar de Deus. Aí ele viu a fúria de Deus. Uma coisa que eu vou até falar aqui agora, que é um pouco pesada, mas vamos lá, deixa eu dar continuidade. O fato, depois do segundo escrito aí, né? O fato é que o orgulho de cada pessoa está concorrendo com o orgulho de todas as outras. O orgulho é o que, gente? Por natureza. Por quê? Porque a pessoa quer ser reconhecida. A pessoa quer ser, mas ela quer ser reconhecida pelo homem. Ó, o pastor nunca olhou para mim. Está bom, está bom. Quem tem que olhar para você? Deus. Deus. Pessoal, uma coisa aprendida na casa de Deus. Quem quer fazer a obra, mete a mão e faz. Não fique esperando ninguém. A verdade toda é essa. Quem quer fazer a obra, mete a mão e faz. Essa é a grande realidade. Você vê que às vezes a pessoa lá, não, ele tem que olhar para mim, ele tem que falar. Você vê que isso é um orgulho na vida da pessoa. A obra de Deus tem que ser feita. E se Deus falar contigo, até quando você vai ficar diante de Deus com os mesmos pensamentos de Satanás? Olha o que tem escrito aqui. O orgulho foi o pecado que transformou Satanás um anjo o quê? Santo. Em um demônio o quê? Amaldiçoado. Satanás conhece melhor que ninguém o poder condenatório do orgulho. É de se admirar, então, que ele use tão frequentemente para o que mesmo? Envenenar seu intento é facilitado, porque o coração do homem mostra uma inclinação natural para isso. O orgulho, como a bebida inebriante, um ou dois copos deixa o homem inútil. Vamos por partes. Satanás, ele era um santo anjo. Satanás, para quem não sabe aqui, na linguagem de agora, nossa, ele era um coronel. Ele tinha um batalhão ao seu comando. A linguagem nossa que figurava. Ele se achava tão importante pela sua formosura, até que a Bíblia diz que ele era muito formoso. Hoje o bicho é feio que dói. Ele foi e conseguiu virar a cabeça de um terço dos anjos dos céus. Ele conseguiu virar a cabeça. Só que o diabo, ele não esperava o que ele viu da parte de Deus sobre a vida dele e dos demais. Porque Deus, gente, ele é bom. Deus, ele não é bonzinho. Porque bonzinho na nossa linguagem aqui é trouxa. Vou falar aqui por cima. Eu podia ir mais a fundo nisso aí, só que eu ia ter que falar umas palavras meio chulas aqui. Bonzinho na nossa linguagem é trouxa. Quando a pessoa é tida como bonzinho, está todo mundo, me desculpa que eu vou falar aqui agora, trepando nela, porque não tem outra colocação mais explícita. Todo mundo quer arrancar uma lasca dela. E Satanás achou que Deus era bonzinho. E se arrependeu. Ele viu a ira de Deus. O duro, que quem deu a mão a ele, quando o diabo caiu, quem estava com ele foi junto. É isso que o orgulho faz. Você tem pessoas dentro da própria igreja lutando contra a obra. E tem pessoas que dão a mão a essas pessoas. Elas sabem o que elas viram? Demônios de igreja. A pessoa era até santa, ela foi até santa. Quando ela veio para a igreja, entregou a vida dela para Jesus, ela se converteu,
mas por ela não estar atenta aos ensinamentos de Deus, de uma santa pessoa, ela passou a ser um demônio de igreja. Por isso a gente vê, dentro da obra da igreja, na casa de Deus, pessoas que amarram o crescimento da igreja, pessoas que tiram o estímulo das outras e querem avançar, pessoas que levantam a poeira para empassar a pessoa e a vida dela não andar. Só que essas pessoas, mesmo tendo a oportunidade de se arrepender ainda, dentro da igreja, elas estão na mesma posição do diabo diante de Deus. Vocês não sabiam? Será que Deus não sabia, melhor dizendo, que o diabo não estava conseguindo arrebanhar um terço de céus? Deus sabia. O que Deus fez? Deu corte. Só que na hora que o bicho pegou, ele, em vez de um santo anjo, se tornou-se um demônio amaldiçoado. E é o que vai acontecer, ou que já anda acontecendo, com aqueles que não querem nada com Deus. Então, esse pessoal aí que dá um exemplo, mesmo dentro da igreja, mesmo se dizendo evangélico, é demônio de igreja. Os demônios de igreja estão em todas as partes. Pessoas que não avançam, pessoas que não fazem nada, porque elas não são reconhecidas. Elas querem o reconhecimento do homem. E você tem que estar muito atento para isso. Por que muito casamento não avança? Já que o culto hoje de família. Porque a mulher, ela quer que o marido olhe para ela e reconheça o quê? Os esforços dela. Isso é orgulho. Você foi feita, né, Deus, para ser disjuntora. Quem tem que ver o seu trabalho é Deus para te recompensar. A verdade toda é essa. E vice-versa. E vice-versa. Quando a pessoa acha que o filho dela é melhor do que o do vizinho, seguinte, você é exibida. A pessoa é exibida, ela quer chamar atenção, ela quer mostrar para as outras que ela tem uma formação, mas ninguém sabe onde está a vida da outra. De repente não tem os mesmos recursos, e a pessoa quer se sentir o quê? Superior. A gente vem dentro das empresas. Isso tem sido a queda de muita gente. Aí as pessoas vão para esses hospitais cheios de câncer aí, mas por que foram tomados de câncer? Porque nunca abriram mão da praga chamada orgulho. Câncer da alma. Na igreja, é o câncer da inteligência. Atrofia, aprisiona, impede a pessoa de avançar. É como se fosse um vício. O orgulho, aqui colocamos exemplos de copos de bebida, você sabe hoje, isso é recente, mas se alguém aí for pego hoje, num carro, só tomei um copinho aí de bebida alcoólica, é 3 anos de cadeia sem conversa. É 3 anos de cadeia sem conversa. Porque atropela alguém, mata alguém, destrói o patrimônio de alguém, ela vai estar o quê? Alcoolizada. E dos focos, então, deixa a pessoa totalmente sem sentido. A verdade toda é essa. Não, pastor, bebo com a caixa de cerveja, tem um demônio aí que está bebendo tudo. A verdade toda é essa. Tem gente aí que destrói uma caixa de cerveja. Demônio! Como é que pode um estômago aí de 20 centímetros aí comportar 24 garrafas aí de bebida alcoólica? Demônio? Demônio? É demônio na vida da pessoa. E ela não sabe disso. E ela se acha massa. Você vê que o orgulho, até às vezes, a pessoa não tem onde cair morta. Mas pelo fato dela beber bastante, ela se sente o quê? Melhor do que ainda mais. Eu bebo e não caio. Eu não bebo. É orgulho. Ela não sabe que tem um demônio dentro dela. Então, você que é de igreja, você tem que tomar muito cuidado para não ser um demônio de igreja. Uma pessoa que realmente veio buscar a justiça de Deus, veio buscar a verdade, que é a palavra dele, que quer praticar a verdade, e é te dada a oportunidade, passa-se os meses, as semanas, os meses, talvez os anos, e você esquece a oportunidade que foi dada. Porque você está embriagado. Porque o diabo ele não te largou.
O diabo ele vai fazer de tudo para que a sua vida não aconteça. É o que o diabo quer. Que a pessoa sempre, até dentro da igreja, ela continue andando de nariz em pé. Você vê, a pessoa não obedece a palavra de Deus, ela carrega a praga do diabo dentro dela, o orgulho. O que derrubou Satanás está com ela. Então eu creio que durante essas semanas aí vai ser uma bênção aí para você crescer espiritualmente aí, para você amadurecer, para você se policiar, para você não entrar de gaiato aí por tabela, para você ajudar as pessoas que estão precisando mudar. E para encerrarmos aqui, agora que a definição do orgulho foi estabelecida, teremos a próxima lição examinar como ele é manifesto na nossa vida. Isso nos ajudará a vencer o seu, então seria a guerra. Até para se levantar contra o orgulho é batalha. Você, como eu, nós não somos julgados que ninguém. Amém. É tanto que a igreja não foi arrebatada de minhoca para nos comer. É ou não é? É verdade, isso é. Pessoal, falando em minhoca comer, uma coisa que a gente tem que fazer, estou batendo na tecla aqui, Jesus, ele já está, com certeza, com os pés na rua, para buscar a sua igreja. Jamais eu vou botar terror aqui na cabeça de ninguém. Mas Jesus está voltando. Jesus, ele está às portas. E eu tenho dito aí, como eu falei domingo, um dos maiores sinais que Jesus está às portas é a multiplicação da ciência. Eu não quero nem falar de vendavais, terremotos, guerra, fome. E da arriscada a pessoa fala assim, isso aí existe desde quando eu era criança. É verdade. Só que a multiplicação da ciência, de 30 anos para cá, evoluiu muito. Jesus está com os pés na nuvem aí, para buscar a sua igreja. Quem ainda não entregou a vida para Jesus, acho bom fazer isso aí. Se você tem familiares que não querem nada com Deus, pode começar a falar que Jesus está às portas, está voltando. Você pode ter certeza disso. Um dos maiores exemplos, com toda a tecnologia que esse planeta diz ter, que as grandes potências dizem ter, entrou um meteorito na Rússia e feriu 1.000 pessoas. E vou falar mais. E se fosse um míssil nuclear, teria arrebentado geral, porque os radares não conseguiram captar. Às vezes, as pessoas mostram serem tão poderosas que um simples meteorito rasgou os céus, explodiu, feriu 1.000 pessoas na semana passada, retrasada na Rússia, então 2, 3 semanas isso. Cadê os radares? Cadê os radares? Alertando, combatendo, divulgando. Eles nem esperavam. Esse meteorito ele não foi com satélite tudo fora da órbita aí, ninguém conseguiu realmente identificar a vinda dele até a Rússia. Então, o céu com um míssil nuclear já era. Ia ter lá milhares e milhares de pessoas dizimadas nessa hora. Então, a gente vê que Jesus está às portas. Então, o que você tem que fazer? Falar da sua fé, convidar as pessoas, chamá-las para a igreja. Eu estava vendo uma coisa que me chamou a atenção esses dias agora. Me falaram até que o bispo Matheus está metendo corrente no missionário nesse livro dele novo aí, que é problema deles, são parentes lá. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse livro do bispo Matheus, eu fiquei surpreso em ver entrando na China, na Coreia do Sul, nas Filipinas, que matavam pastores, até um tempo atrás aí, Hong
pontos, só não entrou na Ásia, se não me falha a memória, só na Coreia do Norte. Só na Coreia do Norte. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, um dos sinais seriam os evangelhos dos quatro cantos do planeta. Eu fiquei surpreso em ver esse livro do Bispo Macedo entrando nesses países. O que isso significa? Se o livro entrou, a Bíblia já está lá. Eles estão tendo acesso à palavra de Deus. Então Jesus está às portas. Eu vou ser sincero, eu fiquei surpreso. Eu vi essa matéria, foi segunda, ou foi domingo de manhã, ou foi segunda de manhã. Foi segunda antes de eu ir para a reunião. Eu fiquei surpreso, não foi pelo fato do livro dele ser dele, mas por estar entrando em países que eram totalmente opostos à palavra de Deus. E as pessoas na rua. Então você vê que o Evangelho já chegou aos 4 cantos do planeta aí, com exceção da Coreia do Norte. Mas, em contrapartida, eu também vi uma reportagem da Coreia do Norte que mandaram chamar o Michael Jordan, um dos maiores atletas de basquete dos Estados Unidos. E ele ainda mandou um recado pelo Michael Jordan, vai ter recebido a fartela para ter ido lá. Para falar para o Obama que eles não querem guerra com os Estados Unidos, querem paz. Para você ver, gente, Jesus está às portas. Pode demorar 20 anos, 30 anos, 10 anos, 1 ano, 1 mês. Temos que buscar a salvação. Quem precisa acertar a sua vida, vai acertando aí. Porque a Bíblia diz que Jesus viria como ladrão. Quando menos se espera, o ladrão vem, não é assim? E leva o que tem que ser levado. E é o que vai acontecer. Jesus vai levar a igreja dele. E quem ficar, ficou. Aí sai de baixo. Quem ficar, ficou, aí sai de baixo. Então, preze pela tua salvação. Se você ainda não é batizado, busque o batismo, não só para ser batizado, mas para entregar a sua vida para Cristo e fazer a obra de Deus. Acho que você está aí. Eu vi hoje de manhã uma notícia, nunca houve tornado em São Paulo, que teve o primeiro tornado. Tornado é coisa dos Estados Unidos, já chegou no Brasil. Casas lá foram destruídas. Então Jesus está com os pés na nuvem, e é para vir buscar a sua igreja aí. Quanto tempo a gente não sabe, nem ele sabe dizer. Mas para você realmente não ficar aterrorizado, mas para você acertar a sua vida, e se você realmente quer o bem dos seus, faz o favor de Deus para eles aí. Pode só em você falar, procura a igreja, que Jesus está às portas, está voltando, você pode ter certeza que está voltando a Cristo. O Zé que falou que a televisão aí que muda só para a voz da pessoa, né? A pessoa fala, a televisão vai mudando de canal. Jesus está às portas. Me ajuda aí. Está muitas portas. E é um sinal do profeta Daniel para os dias de hoje, de quando Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Então fale incessantemente, convide as pessoas, se quiserem convidar para cá, melhor ainda, manda vir para cá todo mundo aí, a gente já prega a salvação aqui direto. Amém? Pastor, eu não peguei esse propósito da corrente familiar. Você não pegou? Olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que